Uma seguidora me pediu certa vez, não lembro quando, num dos meus vídeos, que eu contasse um pouquinho da minha vida, de como eu me tornei espírita. Pois bem, eu era muito pequena e eu tenho um irmão que é mais velho que eu, 5 anos, 5, 6 anos. E eu brincava muito com ele de escolinha e ele me dava aula. E eu aprendi a ler. Quando isso aconteceu, uma vida nova surgiu diante de mim. Eu lia tudo que me caía nas mãos. Meu pai comprava muitos livros para nós, para mim, para os meus irmãos, e eram livrinhos infantis. Mas eu comecei a ler também os livros do meu pai. Eram livros para adultos, livros políticos, livros de todos os tipos, romances, poemas de Manuel Bandeira, Paulo Mendes Campos e tantos outros, Jorge Amado, tudo que me caía nas mãos eu lia. E tinha um amigo do meu pai, que era espírita, e eu nem sabia o que era isso, que era espírita, que começou a emprestar livros para o meu pai. Um desses livros contava a história de uma menina que era órfã e vivia acho que num orfanato, onde tinha muitas freiras. Eu não me recordo direito, mas essa menina, ela perguntava muitas coisas. Por exemplo, todos os domingos, um padre ia até esse orfanato para rezar a missa. E depois da missa, eles tomavam lanche e o padre ia descansar embaixo de uma mangueira. Era um jardim muito bonito. E a menina chegava para ele e falava: padre, me explica uma coisa, eu não entendo. Deus não é bom? Sim, filha, Deus é muito bom. Ele é nosso Pai. Então, eu não entendo o porquê que ele manda para o inferno para queimar eternamente no fogo aqueles que não forem batizados, aqueles que não se comungar, e aqueles que são bebezinhos, que nunca fizeram mal nenhum, não têm pecado. Se não forem batizados, vão queimar no fogo eterno? Por que nasce uns rico, podendo ter uma família, outros, assim como eu, que não tenho um pai, não tenho uma mãe, que vivo num orfanato? Por quê? Por que essas coisas acontecem? Pare de perguntar, filha. Isso faz mal para você? Foi a vontade de Deus. Isso que você está fazendo é uma heresia. Tem que confiar. É a vontade de Deus e pronto. Mas Deus tem uma vontade assim. Ele não é nosso Pai. Eu não entendo por que essas coisas acontecem. Uns nascem perfeitos, outros nascem doentes, nascem aleijados. Por quê? Olha, você pare de perguntar, não comente isso com ninguém, senão vai ficar de castigo ajoelhado no milho. As freiras vão fazer isso com você. E era a mesma coisa que eu também pensava. Porque como eu era uma criança de uma família católica e frequentava nessa época o catecismo, seu José, que era um filho de Maria, que dava aula de catecismo para nós, ele também falava isso. E não podíamos reclamar. E éramos tão crianças. Eu, por exemplo, tinha um hino que falava Jesus Cristo Redentor. Hoje eu sei disso, que é Redentor. Mas eu entendia, seu José falava assim, Jesus Cristo Redentor, e eu entendia arrebentou. E eu falava, seu José, o que Jesus Cristo rebentou? Ele achava que eu estava debochando dele. Ah, me dava castigo e reclamava para minha mãe que eu estava cometendo um pecado mortal, falando isso de Jesus, e era assim. E eu fui crescendo assim, e não percebendo que ao ler esses livros espíritas,
romances, e os livros também de Allan Kardec. Imagine que eu lia há 2000 anos, coisas assim, livros 50 anos depois, os livros psicografados por Chico Xavier. Eu lia tudo. E à medida que eu ia fazendo isso, eu ia desenvolvendo a mediunidade. Na escola, na aula de redação, eu fazia aquelas redações maravilhosas. E a professora falava: de onde você copiou isso? Eu não copiei, veio na minha cabeça. Parece que tem alguém que vai me falando isso e eu vou falando. Deixa de ser mentirosa. E tinha a menina que sentava comigo, nessa época eu já tinha uns 10 anos. A menina sentava comigo, não esqueço o nome dela, Eleonora. Ela falava: professora, eu vi, ela não copiou de lugar nenhum. Você também está querendo ajudar? Mentirosas, vocês vão para a diretoria se continuar com essas mentiras. E era assim. E às vezes eu fazia poemas e eu escutava as meninas falarem assim para mim: foi ela nada, não foi ela não. Mas como eu escutava? Eu estava sozinha, as meninas estavam longe, mas eu ouvia o que elas falavam de mim. E isso era perturbador para mim. Aí começou a piorar. Eu comecei a sair do meu corpo. Eu comecei a sentir minhas pernas iam ficando dormentes e aí ia subindo aquela dormência até chegar no alto da minha cabeça. Hoje eu sei que é o chakra coronário, o chakra coroa que se chama. Era o último. Aí meu corpo caía no chão e eu saía do corpo. Mas quando eu saía, era uma leveza, uma coisa tão maravilhosa que eu sentia, eu não queria voltar mais para o corpo. E aí eu escutava a gente correndo: chama a ambulância, passa álcool no braço dela, faz ela cheirar álcool, vinagre, já chamaram o médico, e aquela correria, e eu era levada para o pronto-socorro, avisava o meu pai no serviço, passava e me buscava e me levava para casa naquelas condições. E foi assim, cada vez eu demorando mais para voltar para o corpo, até que chegou um dia, e muitos outros casos aconteceu depois disso, que até a minha mãe, ela dizia que eu era muito esquisita pelas coisas que aconteciam. Por exemplo, eu gostava de espaço no meu quarto, onde eu tinha minha estante com meus livros, meus lápis de cor, eu gostava muito de desenhar, coisas de Walt Disney, sabe? Desenhos, Pato Donald, essas coisas. Eu pintava assim na parede do meu quarto todinho, era tudo assim cheio de Pato Donald, de Mickey, Madame Mim, aquelas coisas de Walt Disney, né? Os desenhos, carioca. E eu gostava de espaço no meu quarto, então eu pedi para o meu pai comprar para mim, em vez de uma cama, comprar uma cama de armar. Então era assim, um colchonete dessa finorinha. E eu não me importava, não. Nem se fosse uma cama de prego, eu durmo, me apago mesmo. A cama fazia um barulho muito grande. De manhã eu fechava ela, punha no cantinho do quarto. Mas ela fazia um barulho que mal eu conseguia me mexer durante a noite, o barulho era grande demais. Um dia minha mãe me acordou cedo para ir para a escola. Ela falou: Terê, essa noite você se levantou, foi no meu quarto, abriu meu guarda-roupa, mexeu nas roupas, fechou o guarda-roupa e saiu. Eu levantei e segui você. E de repente você sumiu da minha frente. Quando eu olhei, você estava deitada na sua cama. E como se ela pensasse para ela mesma, ela falou: engraçado. Ela estava falando com ela mesma. Eu não escutei sua cama fazer barulho quando você deitou. Você é esquisita mesmo. E passou. E voltando. E cada vez eu saía do corpo e demorava mais para voltar. Até que um dia eu já estava casada, casei, eu estava no
terminando o ginásio, quando eu conheci meu marido, e ele já estava terminando o colegial. Aí eu continuei daquele jeito, caindo. Ele comentou com um amigo o que acontecia comigo. Eu fui levada para um senhor que era do candomblé. Eu nem sabia onde eu estava. Só sei que esse senhor, que dava passividade para uma entidade chamada Sete Porteiras. E ele falou para mim, eu fiquei maravilhada, porque ele falou tudo que eu tinha passado na minha vida, sem que eu abrisse minha boca. E aí ele falou, minha casa não é para você. Você tem que ir ou no centro, num terreiro de Umbanda Branca, ou kardecista. Mas eu não conhecia nada disso. Tá. E aí passou, eu continuei caindo, até que um dia meu marido falou, você vai sair de casa, porque eu era tão insegura que eu não queria sair de casa mais. Eu fui me isolando. Ele, não é justo, você vai sair de casa. Vamos no restaurante, vamos encontrar com nossos amigos. Ele tinha um grupo de amigos que era do serviço dele e se reunia no Itararé. E nessa época eu morava em Santos. Então, no Itararé tinha as barraquinhas, eu acredito que ainda tenha. E nos reunimos lá. E aí tinha um casal de amigos, mas mais distante, ele não conhecia muito bem. Quando começou, novamente, eu queria sair do corpo. E esse moço estava numa outra mesa com a namorada, ele se levantou, depois fiquei sabendo, e falou alguma coisa no meu ouvido. Durante esse tempo que eu fiquei desacordada, que eu saí do corpo, eu senti pelo meu corpo todo um perfume que vinha do ar. Eu não sei explicar para vocês. Eu ouvia um som de uma música que vinha também do ar e me penetrava pelo meu corpo todo. O perfume, o som. E eu via moças passando, andando em câmera lenta, parecia meio transparente. Eu falei, meu Deus, como que eu vim parar nesse lugar? Eu não saio de casa sozinha. Como que eu estou aqui? Que tem o Carlinhos, que era meu marido. E dei ele, quando eu pensei nele, eu comecei a escutar ele me chamando, desesperado. Terê, terê. Aí eu fui como se fosse sugada de volta para o meu corpo. Mas aí eu senti tanto enjoo do meu corpo era tão grosseiro, tão matéria, e foi horrível. Aí o moço que estava na mesa com a namorada falou, eu só me lembro disso, porque quem estava à volta falava assim, aí, tá vendo? Não sabe beber, é isso que acontece. Que nada, isso é droga. E eu escutando tudo. Era terrível. Aí o moço falou para o meu marido, olha, se eu não estivesse aqui hoje, ela teria ido embora e não voltado mais para o corpo. Eu quero que você leve amanhã mesmo ela conversar com a minha mãe. E deu o endereço, tudo. No outro dia nós fomos na casa dele conversar com a mãe dele. Eles tinham um espaço numa garagem pequenininha, alugada, uma garagem, e era de Umbanda. Mas era só tinha ele, a mãe, um casal de idosos e mais uma moça. E depois nós dois que chegamos. E era só esse grupinho que estava ali. Mas a dona da casa estava já pedindo a garagem de volta, porque ela era católica e não admitia isso. Só que não tinha batuque, não tinha nada disso. Mas, mesmo assim, demorou pouco. Eles me explicaram o que era o espiritismo, o que estava acontecendo, que eles eram da Umbanda, era diferente da doutrina espírita, e eu comecei a ler os livros da doutrina espírita, o Pentateuco, os 5 livros de Allan Kardec. E eu fiquei deslumbrada, é maravilhoso tudo que eu
perguntava, que eu queria saber, estava ali, à minha frente. Eu fui descobrindo um mundo novo. Mas a Umbanda tinha me ajudado, a Umbanda tinha me salvado. E eles entregaram a garagem e eu fiquei sem ter onde ir. E fiquei só lendo os livros de Allan Kardec, da doutrina espírita. E voltei a cair novamente, a sair do corpo a qualquer momento, indo para o colégio, indo para sair com meu marido, ir num restaurante, em qualquer lugar acontecia, até dentro de casa, sozinha. E aí, uma, uma das moças lá que frequentava o Itararé falou: olha, meu irmão nasceu com um problema no coração, o coração dele crescia e ele estava desenganado. Aí, como último recurso, minha mãe levou ele num centro de Umbanda e ele ficou curado. E hoje já está adulto. Então, é um centro de Umbanda que fica em São Vicente. E contou para nós direitinho onde era. E aí eu fui, e aí eu comecei a frequentar. E nunca mais aconteceu aquilo de eu sair do corpo a qualquer momento. Mas era contraditório para mim, porque eu era apaixonada pela doutrina de Kardec. Aqueles livros, nossa, era fascinante. E, além deles, eu lia também os romances e fiquei assim, sem saber para onde ir, até que quando comecei, falei, não, eu sou muito grata à Umbanda, mas eu tenho que me decidir. Eu quero ir procurar um centro espírita, e só. E aí foi o que eu fiz. Continuo até hoje no centro espírita, e eu sou apaixonada pela doutrina, e por isso eu teve época que é assim, é claro que em todas as doutrinas, ou mesmo num grupo onde existe um grupo humano, existe pessoas que pensam diferente, que é contraditório, que faz coisas que nós consideramos errados, não é? E isso acontece dentro das casas espíritas, dentro da Umbanda, dentro de o grupo que se reúne para fazer bordado, ou para fazer tricô, para fazer crochê. Em todos os lugares onde existe um grupo humano, acontecem divergências. E eu, uma das últimas casas que eu frequentei, eu fiquei muito magoada, porque nesse ponto eu sou bastante Caxias, eu gosto de levar muito a sério as coisas. Quando eu começo a fazer uma coisa, eu levo muito a sério, mas nem todo mundo é assim. E eu fiquei muito triste a ponto de adoecer. E aí eu parei de frequentar a casa onde eu frequentava há muito tempo. E também, de qualquer maneira, eu teria que sair mesmo, porque eu iria mudar aqui para Piracicaba. De qualquer maneira, eu teria que mudar. Mas aí eu fiquei pensando, poxa vida, por que que acontece isso? Não é? Foi aí que meu amigo, o Jerônimo, ele ditou uma outra cartinha para mim e vou encerrar com essa cartinha. E ele diz: boas noites. Agora ficou na dúvida, não é? O corpo chama para um lado e o outro lado chama para as belezas do espírito. Você me fez aprender que o mais importante são as belezas espirituais. E agora duvida do quê? Aprendi a falar palavras bonitas com esse novo mundo que você me pediu para conhecer. Viu como estou falando bonito? Conheci muitas pessoas que fizeram parte da minha estrada na Terra. Encontrei Genaura. Que formosura espiritual! Só vendo que beleza! Agora é esse o meu mundo, um mundo de belezas e glórias.
tudo é mais brilhante e colorido. Respiramos e exalamos puro amor. Seus guias continuarão com você, mesmo fazendo seu trabalho na doutrina de Kardec. O bem e o amor trabalham juntos. Fiquem em paz, com muito amor, desse seu mais sincero amigo, Jerônimo. Essa cartinha foi em 2020 que ele ditou para mim. Então, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos na paz de Deus. Eu vou, mas volto, porque eu tenho muitos outros casos para contar para vocês. Até mais.